Gravando. Então vamos lá, pessoal. A disciplina de física, então, aqui dentro de ciências da natureza, tá? Então, só ressaltando, a gente vai fazer hoje um aprofundamento da prova de ciências da natureza. Ela vai contemplar o que, então? Essas três coisas: matéria, energia e movimento, tá? Só que, é claro que esses conteúdos, eles podem ser mesclados com outras matérias, mas não anula a prova de física, por quê? Tem muitos subtópicos. Então, se vocês forem ver aqui, ó, olha só, mecânica, esse é o tópico principal, né? Tem 4 subtópicos no mínimo aqui, beleza? Eu dei uma boa economizada mesmo, mecânica é uma matéria grande, tá? Eletricidade, mesma coisa, um tópico, mas são vários subtópicos. E aqui tem mais ainda, tá? Eu dei uma boa enxugada em tudo, pessoal, porque senão ia ter tudo isso aqui para mecânica, o material ia ficar muito grande. Eu falei, não, calma aí, vou colocar só os principais e que já contemplam, né, evidentemente, os outros subtópicos também, só para vocês terem uma noção. Então, eu coloquei em torno de 4 subtópicos por tópico, tá? Exceto física moderna, que são só 3 mesmo, realmente não tem muito para onde fugir. E a física moderna a gente não vai se aprofundar tanto assim, por dois motivos, tá? Primeiro porque, além de ser um conteúdo de alta complexidade, é algo mais focado, né, para estudos dentro da universidade, aqui a física moderna não costuma ser tão cobrada assim no Enem, a ponto de nos preocupar e, né, trazer para nós uma abordagem que faça sentido, uma demanda de estudo mais ferrenha, sabe? Uma dinâmica de estudo assim mais incisiva, ok? Então, nesse caso, os subtópicos da matéria de física são incontáveis, mas aqui eu trouxe alguns para vocês terem uma noção. Então, é por isso que, apesar de matéria, energia e movimento aparecer também em química e em biologia, não se compara a essa quantidade de subconteúdos, beleza? Mas aqui, pessoal, fiquem tranquilos, porque apesar da gama de subconteúdos de física ser muito grande, todos eles são altamente linkáveis e a parte mais legal é que são altamente escaláveis, tá? Professor, o que você quer dizer com isso? Vocês vão trilhar uma verdadeira escadinha do conhecimento em física, partindo literalmente do básico para o intermediário para o avançado, numa leveza e numa fluidez assim, que é bem particular dessa matéria, coisa que a gente não consegue observar tão bem nos outros conteúdos, né? Então é realmente assim, o nível um, nível 2, nível 3, nível 4, tá? Então você consegue trilhar isso daí de uma maneira assim muito clara. Então não tem aquele perigo, né, de um grande salto de exigência de intelectualidade ou de raciocínio lógico para você pegar do nível um para o nível 2. Alguns conteúdos, por exemplo, em química, tá? Vão demandar de você um nível um muito fácil e o nível 2 já é extremamente difícil. Então não tem assim uma peculiaridade, né, de conectar uma coisa a outra de forma fácil, leve e intuitiva, como acontece na física. E por que que eu estou falando isso, tá? Porque a física, vocês vão até concordar comigo, né? É uma matéria que assusta muita gente. E aqui eu quero aproveitar para você, perguntar para vocês, né? Quem aqui tem medo de física? Não medo no sentido, né? Medo mesmo, mas assim, quem tem dificuldade em física, né? Olha só, já vi 2 joinhas aqui, ó. A Bianca, a Maria Carolina, a Sofia, a Valentina. Então, é uma matéria que costuma assustar, né? Costuma assustar, seja pelos cálculos, que muitas vezes são grandes, pelas fórmulas que são difíceis de decorar, ou pelos próprios conceitos mesmo, né? De entender, de dominar o assunto. De toda forma, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: se vocês se concentrarem nível após nível sem pressa, vocês vão conseguir pegar o assunto. Não tem como não pegar de verdade. E aqui eu não estou querendo pressioná-los de forma alguma, mas é realmente ser o mais sincero e transparente possível quanto a isso. E por quê? Porque a disciplina de física, pessoal, ela vai percorrer um caminho longo, só que todos eles, assim, vai ser uma mudança pequena para cada conteúdo. Vou dar um exemplo para vocês. Cinemática, tá? Cinemática é um subtópico grande que pertence ao tópico principal de mecânica. O que vocês vão estudar lá, tá? Vocês vão estudar primeiro, né? Os princípios fundamentais da cinemática, então vai entender o que é movimento, o que é inércia, o que é referencial, tá? Vocês vão entender tudo isso. Depois vocês vão estudar velocidade média. Tranquilo, velocidade igual a variação do deslocamento sobre a variação do tempo. Acabou, essa é a velocidade média. Depois vocês vão entender o quê, né? Depois de estudar um pouco de velocidade média, a gente vai adicionar algumas outras coisinhas. Vocês vão estudar a equação horária do movimento retilineiforme, entender a posição dos móveis, né? Ou dos objetos que se movem
das partículas que se movem também, né? Em função do tempo. Então, você vai ter a velocidade inicial, a velocidade final, tá? Você vai ter, aliás, a velocidade final, não, perdão, você vai ter a posição final, a posição inicial, vai ter o tempo, é o famoso sorvete, né? A fórmula do sorvete que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento na vida. Se não ouviram, fiquem tranquilos que a gente vai passar por essa fase. E aí depois, né, dessa matéria, entra o quê? Entra só mais um componente. Então você vai continuar usando tudo isso em sequência, fórmula da velocidade média, fórmula do sorvete, e aí entra uma outra fórmula, que é a fórmula da aceleração. Nível 1, nível 2, nível 3. O que é aceleração, professor? Variação da velocidade em função do tempo. Acabou. Fez a aula de aceleração, fez as questões de aceleração, vem uma outra coisa, que é a equação horária do movimento, agora uniformemente variado, quando há alteração de velocidade. Aí vai entrar duas formulazinhas novas, né? O famoso VOVOAC, né? Velocidade final é igual a velocidade inicial vezes aceleração, certo? Vezes o tempo. Aliás, velocidade final, que é igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. Para você encontrar a velocidade final ou inicial só com a aceleração e o tempo do percurso. Beleza? E aí vai entrar também o famoso sorvetão, que é a fórmula do deslocamento, a função horária do movimento retilíneo uniformemente variado. Parece grego o que eu estou falando aqui, mas na prática, pessoal, pensa em carrinhos, entendeu? Carro, né? Pensa aí em um carro que está viajando numa estrada, aí o cara pisa no acelerador, o carro ele aumenta de velocidade, tem uma variação na velocidade, sacou? Em função do tempo, e aí você consegue calcular a distância que esse cara vai percorrer, a velocidade final que ele vai chegar em tal ponto da estrada. Se ele frear bruscamente, se é uma aceleração negativa, então você vai calcular quanto tempo vai levar até ele parar o carro totalmente. Então, são situações muito fáceis da gente linkar com a vida real, né? A gente consegue observar isso todos os dias, seja no trajeto que a gente faz para algum lugar. Então, a nosso cotidiano tem isso, né? Você sai na rua ali, você vira uma esquina, você já vê um carro andando. Você consegue ver um carro acelerando, um carro freando. Então, faz parte do cotidiano. E aí, você vê que a coisa vai avançando de leve, né? Então, começa com uma fórmula de velocidade, coloca uma equação horária do movimento, vem uma fórmula de aceleração, vem outra equação horária do movimento, aí depois vai chegar a fórmula do Torricelli, né? Que é uma outra fórmula para você calcular a velocidade quando o tempo não é dado, beleza? Quando você só tem a aceleração e as velocidades de deslocamento. Então, assim, percebam que essas relações, elas são muito graduais. E aqui entra um ponto muito positivo, que é isso, essa facilidade de você ir pegando o conteúdo aos poucos, mastigando aos poucos, né? Então é aquela carninha ali que você vai mordendo, tá molinha, daqui a pouco começa a engrossar um pouquinho, mas você já tá acostumado, você já tá mastigando e consegue deglutir a matéria, tranquilo. Agora, qual que é o perigo? Se você não pega o primeiro conteúdo, não pega o segundo, não pega o terceiro, seja por falta, seja porque você não estava muito bem no dia, aí você vai achar a física difícil. Então, o que que acontece sempre para os alunos terem essa dificuldade? De duas uma, né? Ou o professor ele não está acostumado a fazer essa escadinha, então numa semana ele começa a cinemática, na outra, ao invés de continuar o assunto, ele já vai para a elétrica do nada. Aí você quebra o ritmo do cara, né? Não é assim que é a forma adequada de se estudar esse conteúdo. Tem que ser numa sequência funcional, tá? E né, a outra possibilidade é que o aluno estava meio mal, não conseguiu participar das aulas, ou ele não entende, o professor fala também, né? E aí acaba que ele perdeu 3 aulas em sequência, quando ele começa na quarta, logo lá na forma de Torricelli, ele vai boiar, vai falar, nossa, física é difícil. Não é, tá? Não é. É uma matéria tranquila, com escadinha. Isso, ele deu exemplo de mecânica, mas acontece a mesma coisa para eletricidade, tá? Eletricidade, vocês não vão fazer nem conta nas 2 primeiras aulas. Olha que maravilha, né? Nem cálculo nenhum vocês vão fazer na primeira aula. Vocês vão entender primeiro, né? O que é um processo de eletrização, o que acontece quando você coloca uma carga positiva com negativa, como que você neutraliza uma carga, tá? Se você, por exemplo, esfregar, né, uma bexiga, um balão no cabelo ou em alguma outra superfície e depois aproximar na cabelo de outra pessoa, você vai entender o fenômeno de eletrização por indução, por contato, tá? Por radiação. Então, assim, a escadinha ela é muito suave, uma escadinha bem tranquila, beleza? Você nem faz conta na primeira matéria de eletricidade. Aí começa uma formulazinha ali, né? Que é a formulazinha da carga, né? A carga elétrica, super tranquilo. Depois entra a força elétrica, campo elétrico.
Uma coisa de cada vez, um degrau de cada vez. Ondulatório é a mesma coisa. Cara, ondulatório você vai ficar 3 aulas só estudando teoricamente o que é uma onda, que é a coisa mais tranquila do mundo. Exemplo, né? Ondas sonoras, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. O som, por exemplo, é uma onda mecânica que precisa de meio para se propagar. A onda eletromagnética é igual à luz, não precisa de meio para se propagar, tá? E aí você vai estudar as características da onda só lá na terceira aula que vai entrar a conta de verdade, que é a lei de eu esqueci agora o título da fórmula, tá? Mas basicamente é V igual a o comprimento de onda vezes a frequência. Olha isso, três incógnitas. Então, assim, é muito natural, pessoal. Óptica, então, nem se fala, tá? Óptica é uma coisa, assim, muito intuitiva. Quem usa óculos vai adorar essa matéria, porque vai entender como que funciona a, a questão envolvendo as lentes, né? Lente divergente, lente convergente, lente para míope, lente para pessoa que tem hipermetropia, para quem tem astigmatismo, reflexos de espelho, espelho circular, né? Quem já pegou ônibus sabe que tem um espelhinho lá que o motorista consegue ver de maneira bem assim, a imagem ampliada, né? O pessoal que está entrando, está saindo do ônibus lá da porta de trás. Então, tudo isso aqui faz parte do nosso dia a dia, beleza? E o que que é importante você entender, então? Que da mesma forma que a física você aprende pelo dia a dia, o Enem também vai cobrar no dia a dia. Então, o que vai cair? Ó? Situações do cotidiano, energia, transporte, eletricidade, meio ambiente, tudo associado à explicação dos fenômenos físicos. Beleza? Deu para entender aqui, pessoal? Maravilha, maravilha. Legal. Então, prossigamos. Essa é a parte de física, né? E aí a gente entra em química agora. Então, a matéria de química, pessoal, é outra matéria bem legal também, tá bom? Outra matéria que gera um certo medo, um certo receio nos alunos, mas é uma matéria muito legal de se estudar, tá? E aqui tem algumas imagens, né, que você pode ver que vai já gerar uma associação direta com o que vocês vão visualizar quase sempre no dia a dia. Isso daqui, pessoal, tá? É a famosa tabela periódica. Isso daqui, é claro que vocês não vão decorar todos os elementos, não vão decorar todos os valores, mas existem alguns elementos químicos aqui que vocês vão precisar saber de cor e salteado por duas razões. Primeiro, que isso vai melhorar e ampliar e agilizar o raciocínio lógico de vocês. E segundo, que, cara, tem elemento que o Enem ele não dá para você de dados, ele já presume que você decorou. Hidrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio, flúor, potássio, sódio, tá? Cálcio, todos esses que eu falei para você, você vai ter que saber de cor e salteado o número atômico e a massa atômica, pelo menos, tá? Nossa, professor, como é que você fala que é fácil uma matéria dessa? Você está ficando doidão, né? Na verdade, não. É que com o tempo, com as questões, vocês vão conseguir pegar a coisa, tá? Vocês vão conseguir entender tranquilamente esses assuntos, beleza? Então, a ideia geral, a ideia central por trás da disciplina de Química aqui na tabela periódica é vocês entenderem como ela funciona, como ela foi organizada, por que ela existe, o que tem em cada coluna, né? Então, ela foi feita para ser organizada, pessoal. Isso é uma parte legal. A tabela periódica, ela não é um monte de elementos dispostos de forma aleatória, e só para você, tipo assim, né? O dia que eu precisar consultar, tá ali. Não é dessa forma, tá? Então, a tabela periódica, ela foi projetada, ela foi construída com um raciocínio muito interessante. Vocês vão aprender isso ao decorrer das aulas, tá? Mas já saibam que alguns elementos vocês vão precisar saber de cabeça aqui, tá? Outros nem tanto. Então, tem elemento aqui que nem eu mesmo nunca fiz nenhuma questão. Por exemplo, esse cara aqui, ó. Ácido. Então, Cea Borgia, Dubínio, Rutherford, neodímio, bromécio, samaro, tem coisa aqui que eu nunca ouvi falar na minha vida, nunca vi um elemento químico na minha vida, então fiquem tranquilos que não é tudo, tá? Agora, tem coisa aí que vocês vão ter que saber de cor, tá? Agora, vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Agora que, olha que nome bonito para estar no filme, ó. Ólmio. Já pensou ter um filho chamado Herbio? Olha que legal. Lutécio, olha só. Laurêncio, isso aqui é da hora, Laurêncio, eu gostei. Nobélio, de prêmio Nobel, com certeza, né? Olha só, o Einstein, né, em homenagem a Einstein. Plutônio, olha só. Tório é legal, lembra Thor, né? Quem aí teve um filho chamado Tório? Vários nomes muito doidos aqui, né? Então, a tabela periódica é
essa tabela aqui muito interessante. Aqui algumas imagens aqui, só para vocês entenderem, se familiarizarem com alguns recipientes. Para vocês que estão olhando, tudo isso aqui é copo, né? Ah, copo comprido, um copo baixinho, um copo gordinho, um copo funil, um copo tubo e um copo quase normal, né? Mas cada um desses caras aqui tem nome, tá? Tem nome. Vocês não vão precisar esquentar a cabeça para decorar todos eles, mas saibam que vai ser importante em um dado momento da matéria para vocês entenderem alguns experimentos, como que tudo foi evoluindo, tá? E a partir disso também como que a gente consegue fazer algumas reações e misturas, beleza? E aqui, cara, aqui é uma parte muito importante, tá? Vocês acham que equação é uma matéria só de matemática? Só que não. Química também tem equação. Pois é, equação química, tá? Então, isso daqui que vocês estão vendo, nada mais é do que uma equaçãozinha. De maneira que eu tenho aqui, ó, um átomo de carbono, tá? Um átomo de oxigênio, gerando aqui um mol de CO2. Então, uma equação, né? O gás carbônico é derivado desses dois elementos. Assim como a água é derivada aqui desses dois elementos também, né? O hidrogênio e o oxigênio. Então, é uma balança, é uma equação. Tudo que tem do lado vai ter do outro. Eu tenho um C, eu vou ter um C. Eu tenho dois Os, eu vou ter dois Os. Eu tenho quatro Hs, por que quatro, professor? 2 vezes esse 2 aqui, 4, tá? Eu tenho 2 vezes 2, 4 aqui também. O O2, eu continuo tendo 2 desse lado. Pô, professor, mas não tenho o 2 aqui. É, mas quando o 2 está aqui na frente de todo o elemento, ele já vale também para o segundo que está aqui grudadinho, tá? Então tem algumas regrinhas que diferenciam aí. Tô vendo uma perguntinha aqui surgir, pode falar, Nicole. Esse 2 embaixo significa o quê mesmo? Esse embaixo. Esse 2 embaixo aqui, vermelhinho, Sim. esse 2 embaixo aqui é o índice, tá? Que é próprio do elemento em questão que você está observando. Então, o 2 ele está exclusivo para o H, assim como esse 2 aqui está exclusivo para o O, tá? Agora, o número grande na frente, ele é o número de mols, que vai valer para a molécula inteira de H2O. Então, é 2 vezes H2 e 2 vezes O, Ah, tá. beleza? Eu pensei que significava o número. De quantos, tipo, 2 ordens. Não é, né? Você fala em Eu relação pensei que era ao... quantidade. Sim. Quantidade Que da era o quê? letra. Ah, a quantidade. Tá, é a quantidade, tá? Só que assim, é exclusiva e pertinente a um elemento só. Então, esse 2 aqui, ele é pertinente ao hidrogênio. Já esse 2 aqui na frente, ó, que eu vou circular de vermelho, ele vale para o H e para o O, tá? Uhum. Entendi. Beleza? Obrigada. Imagina. Certo, pessoal? Então, isso daqui é para vocês entenderem. E o que que estuda a química, né? Qual que é o grande objeto de estudo da disciplina de química? A química ela vai focar em composição da matéria, estruturação da matéria e transformações da matéria, tá? Então vocês vejam que a matéria que a gente estudou aqui em física, a gente estava preocupado com os fenômenos naturais associados a ela, né? Agora, aqui em química, a gente vai estudar a composição, a estrutura e a transformação dela, ok? Bom, principais tópicos, beleza? Química geral, começando por ela. Pessoal, a química geral, tá? Eu acho que eu tô grifando aqui sem querer, né? Agora que eu tô prestando atenção nisso. Mas tá bom, não tem problema não. Então, a química geral, pessoal, é uma matéria muito legal mesmo. É o começo, né? É como se fosse ali a introdução do processo de compreensão do que é feito a realidade do mundo material. E aqui, para quem gosta, se interessa por filosofia, é um conteúdo que você consegue dialogar bastante coisa com o que se estuda, né, na parte inicial e substancial da filosofia, que é da onde nós viemos, o que nós somos, do que nós somos feitos, né, pelo menos a nível material. É claro que eu já presumi isso aqui na aula para vocês, já falei para vocês, inclusive ontem, quando a gente estava batendo papo em algum momento de filosofia, que somos seres constituídos de corpo, alma e espírito, né? Agora, do ponto de vista corporal, material, tudo vai ser feito de átomos. Então a gente tem que entender o que é um átomo, tá? Tem que entender do que ele é feito, o que que é um próton, o que que é um nêutron, o que que é um elétron, beleza? Como que um átomo ele se estabiliza, como que um átomo ele faz ligação com outro átomo, como que se formam, né, as substâncias, as moléculas, ok? Tabela periódica vai estar
incluso nesse pacote também as ligações químicas e as reações possíveis entre esses átomos, beleza? Essa parte de química geral, a gente vai ter também a físico-química, tá? Que aqui, sem dúvida, é onde o pessoal mais bate um pouco a cabeça, porque física, né, já assusta. Agora, você colocar físico-química, aí o cara tem um piripaque só de ouvir o nome, né? Mas, vamos lá. É uma parte tranquila, pessoal, vocês não precisam ter medo, beleza? Então, vocês vão estudar o quê? Termoquímica, então, os fenômenos associados à combustão, beleza? Geração de calor, liberação de calor, tá? E como que isso vai ter uma relação com as relações químicas, tá? Cinética química, equilíbrio químico e eletroquímica é uma matéria muito legal. É muito da hora da aula de eletroquímica, vocês vão gostar pra caramba disso daqui. Pilha, por exemplo, né? A pilha de controle remoto, né? Então, quem tem aí um controle remoto de TV em casa, um controle remoto de ar-condicionado, né? Se você abrir a traseira do controle, vocês vão ver uma pilha ali, né? O que é a pilha? A pilha não é uma bateria feita da mesma forma que é uma bateria de celular, por exemplo. A pilha é uma bateria química, tá? A gente está tendo ali, de maneira constante, a transferência de elétrons de um elemento químico menos eletronegativo para outro que é mais eletronegativo, tendo esse fluxo, aliás, o contrário, do mais eletronegativo para o menos. Então, enquanto um está diminuindo, o outro está aumentando. E aí você tem a captação dos elétrons sendo passados nessa corrente. E aí você tem a energia elétrica sendo gerada para esse controle remoto funcionar, tá? Então é muito legal. Química ambiental já é mais facinho, confesso para vocês que não tem grande segredo, tá? Então, poluição, efeito estufa, entender alguns fenômenos só da chuva ácida que é importante, tratamento de água, então, nada muito de outro mundo, tranquilo. Agora, química orgânica, isso daqui é muito legal, tem que tomar cuidado, porque se você não entender os fundamentos, você vai boiar em tudo, tá? Mas, ó, os fundamentos são as coisas mais fáceis do mundo, tá? Química orgânica não é difícil, o que é difícil é você ter a paciência de entender os conceitos bases, e a partir dos conceitos bases você vai de boaça, tá? De boaça mesmo, entender, compreender qualquer molécula, vai saber fazer o cálculo do número de hidrogênios, de carbono, vai saber o que que é uma coisa polar, o que que é uma coisa apolar, vocês vão entender as funções orgânicas, né? Hidrogenadas, oxigenadas, nitrogenadas, tá? Por exemplo, álcool, ácido, éster, éter, cetona, sabe a cetona aí, a meninada que vai pintar a unha, né, e passa acetona, vocês vão estudar do que é feito a acetona, ó que legal, né? Então vai entender ali o processo químico da coisa. Vocês vão estudar polímeros, vão estudar combustíveis fósseis, e a parte de soluções, que já é uma coisa mais matemática. Então, concentração, diluição, estequiometria, neutralização, pH, tá? Mas nada de outro mundo, pessoal. E o foco aqui das questões de química, né? Assim como em física, vai demandar muita coisa do cotidiano, né? Muita interpretação, muita aplicação em exemplos da nossa realidade. A química também, só que ela vai se aproveitar não tanto do que a gente consegue viver e observar no dia a dia, tá? A não ser no dia a dia de algumas pessoas. Então, vai ser algo mais restrito ao meio ambiente, à fábrica, à indústria, à saúde, corpo humano. Então, é um universo muito gostoso de estudar, só que quando você já tem um repertório, assim, de mundo interessante, para saber o que são algumas coisas, né? Então, por exemplo, pô, você, para mim que estou na área da medicina, por exemplo, né? Já estudei farmacologia. A hora que você pega para ver a química orgânica dos remédios e entende como que você fazer uma alteração de posição de uma cadeia de hidrogênio, você cria uma molécula X, e mudando ela de posição, você cria uma molécula Y, que vai ter um outro efeito na célula por conta da relação desse elemento com, por exemplo, né, uma proteína X que vai se acoplar a essa molécula e permitir a entrada dela na célula. Meu, isso aqui é fantástico, você brilha os olhos, sabe? Mas demanda, assim, um pouco de conhecimento prévio em algumas coisas para ter essa compreensão mais geral. Mas não substitui de forma alguma o nível de domínio necessário que vocês vão ter e vão adquirir para resolver as questões. Isso eu garanto para vocês. Então, não precisa ser um expert em nada para resolver as questões de química, pessoal, tá? É só assim para você ter um gostinho, um sabor a mais do que você está estudando, né? Para não ser aquela coisa muito teórica, tá? Então, das três matérias, eu diria que química é talvez a menos conceitual, a menos lúdica. Até porque, até o próprio átomo, né, apesar de a gente estar cansado de ver desenhinhos do próton, do núcleo, né, dos nêutrons, dos elétrons circulando, etc., a gente nunca viu um átomo na realidade, né?
A não ser que alguém já tenha visitado aqui algum centro de pesquisa com um microscópio eletrônico. Alguém já chegou a ver um átomo? Alguém já chegou a manusear um microscópio eletrônico? Acredito que não, né? Perfeito, perfeito. Mas e microscópio de célula, né? Alguém já chegou a ver? Também não? Ah, Maria Luísa já viu, ó. Legal. É bacana, pessoal, é bacana de observar, tá? Qualquer dia eu vou tentar fazer uma aula assim, nem que seja escondido lá na faculdade, tá? Deixa abaixo isso daí, para eu poder dar uma entrada no laboratório e mostrar para vocês, tá? As hemácias. Isso depois que a gente estudar citologia, beleza? Então, nem que eu faça um videozinho, né? Não precisa nem ser ao vivo, né? Eu faço um videozinho e falo, ó, pessoal, tá aqui, ó, tem uma hemácia aqui, tá vendo? Olha só como é que é feita essa célula. Olha aqui, tentar pegar, né, as diferentes células, os diferentes tecidos epiteliais que tiver lá nas lâminas disponíveis na faculdade, que eu sei que são bastantes, né? Para mostrar para vocês como que funciona ali a observação. E é muito legal de ver, tá? É algo mais lúdico porque você consegue manusear. Agora, um átomo, né? Pô, aí não dá, aí tem que ter um microscópio eletrônico, né? Uma sala muito apropriada. Então, por isso que não é um conteúdo tão lúdico, beleza? Então, química é isso, pessoal. Química é isso. Agora vamos para a matéria mais legal de todas, né? É claro, a biologia, né, pessoal? Biologia, biovida, logia, estudo. Estudo da vida, né, cara? Não tem como, não tem como. Isso aqui é a matéria mais legal que tem. Não tem para ninguém, não adianta, né? O nome já diz, né? Estudo da vida. O que é mais importante do que a vida, né? A não ser a salvação da alma, é claro, né? Evidentemente, mas pô, você ter uma matéria dedicada a esse estudo, né? Ao estudo dos seres vivos, cara, isso aqui é fantástico, tá? Isso aqui é fantástico. A base de muita coisa da medicina está aqui, tá? Então, aqueles que se sentem chamados para esse curso, saibam que vocês vão adorar as matérias. São conteúdos muito legais, vocês vão entender muita coisa de fisiologia, muita coisa de bioquímica a nível celular, tá? E a gente vai fazer inúmeras e inúmeras associações com a nossa saúde, com a aplicação prática, tá? De algumas substâncias que podem ajudar em tratamento ou prejudicar o tratamento, tá? E aqui, o principal, né, o que resume, assim, a biologia de forma geral, é a matéria de citologia, que é uma matéria muito legal, né? Citocélula, logia é estudo, então, é o estudo da célula, tá? E aqui, de praxe, né, nós temos uma célula vegetal, dá para ver a parede celular dela aqui verdinha, né? E uma célula animal, e você vê inúmeras setinhas apontando, né, para as correlações que são pertinentes às duas e outras que são exclusivas de uma, né? Então, por exemplo, nós não temos cloroplasto em nossas células, já uma planta tem. Nós não temos, né, uma membrana celular dotada de parede celular. Já as células vegetais têm, inclusive elas são feitas de celulose, tá? E nós também não temos vacúolos para preencher a seiva, né? Já a célula vegetal tem. Então, em tese, a célula vegetal ela vai ter algumas coisas a mais que as células dos animais não vão ter, tá? O que não significa que a complexidade dos animais seja inferior à dos vegetais. Até porque na ordem, digamos assim, dos estudos, primeiro a gente faz toda uma análise em conjunto dos dois, mas a gente vai aprofundar muito mais na célula animal, tá? Então, pessoal, aqui está um panorama geral do que a gente vai estudar na biologia, né? Então, aqui a gente tende, né, o ciclo de Calvin para metabolização, né, da energia, como que a célula vai se alimentar, como que a célula vai operar, qual que é a energia da célula, né? Vocês já se perguntaram isso, né? Alguém algum dia já parou para pensar, agora fica um momento de reflexão, né? Alguém em algum momento já parou. Ah, cara, eu adoro essa figurinha aqui, né? Alguém já parou para pensar e refletir, né? Como você está vivo agora, né? O que está acontecendo no seu corpo? Porque você não está conectado na tomada, né? Então aqui o meu notebook, ele está na tomada, está recebendo energia elétrica aqui. A bateria que já não está das melhores, está um pouquinho viciada, mas está aguentando o tranco, né? Então tem elétrons passando aqui por esse cabinho, está chegando na bateria, né? Por enquanto o saldo está positivo, está carregando, né? Está recarregando mais do que gastando energia, e é por isso que o notebook está vivo. Mas e você? Por que você está aí vivo, né? Pensa lá, professor, porque meu coração está batendo. Justo, está correto, está parcialmente correto, né? Meu pulmão está enchendo, né? Eu estou respirando. Então as suas vias aéreas estão preservadas, ok, né? O meu cérebro está entrando em funcionamento, então eu estou conseguindo raciocinar, as minhas funções vitais estão estáveis, né?
eu estou com pressão arterial, eu estou com pulso. Então, por isso que eu estou vivo, professor. Beleza, tá certíssimo. Mas, todavia, entretanto, o que promove essa energia para que o seu coração esteja batendo, né? Para que seus pulmões estejam expandindo e contraindo, né? O que promove essa energia necessária para que você consiga mover a musculatura. Então, agora eu estou, por exemplo, aqui, ó, gesticulando com a mão, né? Da onde vem essa energia para eu poder tensionar os meus músculos, para fazer um puxamento dos tendões, para eu retrair aqui os meus ossos, a minha camada de pele, para que forma esses, né, dedos aqui para poder fazer essas gesticulações. Da onde vem essa bateria, né? Vem do nível celular. Então, na citologia, vocês vão estudar tudo isso, beleza? Então, como as células, cada célula vai ali, entre aspas, né, se alimentar de uma fonte de energia que vocês vão estudar, né? A glicose, a liberação de ATP, tudo isso vai ser muito interessante se vocês aprofundarem. E, claro, né, é uma matéria que, quando você entende algumas coisas, tudo vai ficando claro, porque também é uma matéria lúdica. Então, física e química são mais intuitivas do que a química, tá? Física, porque você consegue ver os fenômenos, você consegue visualizar tudo, né? E a biologia, pô, é só você olhar para si próprio, né? Você, né? Você é um objeto de estudo da biologia, né? Nesse ponto. Então, nós somos, né? Então, quando a gente olha para uma planta, para um cachorrinho, para um gatinho, né? Para um ser humano, para um fungo, para uma bactéria, a gente está testemunhando ali alguns fenômenos da biologia, certo? Então, basicamente é isso, ok? E aí, né, a fisiologia, essa aqui é a parte mais legal, né? A fisiologia humana. Então, vocês vão estudar a fisiologia humana, vocês vão estudar 5 sistemas, tá? Vocês vão estudar o sistema cardiovascular, o sistema endócrino, vocês vão estudar também o foco do vestibular, pessoal, basicamente é pouca coisa, não é tudo, evidentemente. Então, vocês não vão ter uma aula aprofundada de anatomia, mas vocês vão entender minimamente ali, né? O sistema digestório, o sistema cardiovascular, tá? O sistema higiênico urinário. Vocês vão compreender também a respeito do sistema que envolve a respiração, o sistema respiratório, tá? E tem mais um outro aí, é o sistema endócrino, né, que eu falei. Então, são esses 5 sistemas, tá? Em geral, alguma coisa ou outra vocês vão ver a mais também, né? Porque eu vou trazer aqui uma curiosidade para vocês. Eu sou da área, então tudo que eu puder acrescentar para vocês eu vou trazer, tá? Então aqui é essa relação. Então, biologia é estudo dos seres vivos, né? E suas relações com o ambiente, tá? Principais tópicos, citologia que eu falei para vocês. Então a gente vai entender a célula animal e incluir nós, tá? Nós somos animais, evidentemente. Então, animais racionais, né? Mas continuamos sendo animais. Então, célula animal, célula vegetal, as organelas, membrana plasmática e mais um monte de coisinhas que não estão aqui, tá? Genética é muito legal de estudar, então vocês vão entender o que é um DNA, o que são genes, tá? O que são códons, o que é herança genética, o que é mutação, beleza? Vocês vão estudar aqui na fisiologia humana, né? Tudo isso daqui. Ah, o sistema nervoso também entra, tá? Aqui eu tinha esquecido de mencionar para vocês, mas então é o endócrino, né? O digestório, o circulatório, o nervoso, o sistema músculo-esquelético, vocês vão ver também uma coisa ou outra, tá? Embora não seja o principal, mas em geral são esses 5 a 6 temas principais. Ecologia, vocês vão estudar cadeia alimentar, biomas, sustentabilidade, impactos ambientais, tá? Vocês vão estudar a teoria da evolução, e aqui quando eu falo teoria, é teoria, não é fato, tá? Toma cuidado com isso, o Enem, ele cobra bastante essa questão conceitual do tipo, né? O que é uma tese, o que é uma teoria já validada, o que é uma teoria que ainda está em constatação, beleza? Então vocês vão entender o que é seleção natural, vocês vão entender a teoria de Darwin, tá? A teoria de Lamarck, vocês vão entender as diferenças entre os dois. E aqui eu vou trazer também, contribuir um pouco da minha visão que eu tenho a respeito desses assuntos, que para mim é uma coisa muito profunda, tá? E que perpassa também pela filosofia. Então, tudo que eu puder contribuir a mais, né, além do que a prova vai cobrar para vocês desses assuntos, assim eu farei, beleza? Aí a gente vai estudar microbiologia também, a gente vai entender vírus, bactérias, as doenças, tá? A gente vai entender aqui as principais parasitoses no ser humano. Então, por exemplo, né, a gente vai entender tudo sobre as verminoses, a gente vai estudar muitas doenças, né, causadas por vírus, então dengue, tá, chikungunya, zika vírus, raiva, tá?
Algumas doenças causadas por bactérias também, então pneumonia, tétano, tá? Várias e várias doenças, vai entender o ciclo da doença, o ciclo da replicação viral, o ciclo da replicação bacteriana, tá? Porque isso é cobrado no Enem também, beleza? Bom, e como que isso tudo, né, vai ser cobrado na prova? Pessoal, questões contextualizadas, então dá para ver que o contexto vai ser a própria vida real, não tem como escapar, né? Afinal de contas, é a própria natureza, o nome já fala, ciências da natureza. Nós vivemos na natureza, por mais urbanizado que seja, né, a sua cidade, o seu bairro, a sua casa, você ainda está em contato com a natureza. Ainda deve ter grama em algum lugar perto da sua casa, né? Com as questões, então, contextualizadas, os textos, eu nem preciso ficar repetindo, né? Se até em matemática o texto é longo, quem dirá em naturezas que ainda tem uma história para contar, né? Textos longos, situações reais e concretas, vai ter gráfico e tabela, principalmente genética, tá? Em questões ali de ecologia, de energia e metabolismo também. Vai cair questão de meio ambiente, saúde e tecnologia e sociedade. Fala, professor, como que os caras vão cobrar tecnologia em biologia e sociedade? Tá parecendo sociologia, professor. Como assim? Os caras não têm mais o que inventar, é isso que você está falando para mim? Também, né? Também, é isso. Não tem mais o que inventar, realmente. Mas tecnologia também está associada à biologia, pessoal, tá? Então, quando a gente estuda, por exemplo, métodos terapêuticos novos, tem a inserção da tecnologia acontecendo aí, tá? Então, por exemplo, questões de raio-x, né? Pô, o raio-x é um exame que você faz, né? Hoje em dia, graças a Deus, a cobertura, pelo menos na tese, né, no Brasil, tem-se pelo menos um aparelho de raio-x a cada unidade de pronto atendimento, uma UPA, né? Às vezes até em algumas UBSs está tendo também, não são todos, tá? Mas em cada UPA, pelo menos um aparelho de raio-x vai ter. E assim, o raio-x é uma mescla de fenômenos físicos, químicos e biológicos, tá? Então, se você tem uma questão de raio-x, é muito legal, só que uma questão de segunda fase, tá? Ou seja, a questão discursiva, se eu não me engano, foi da FUVEST. É muito legal essa questão, mas, assim, é o desenho perfeito para vocês entenderem duas coisas. A interdisciplinaridade entre os conteúdos, tá? E depois, entender na prática como que a tecnologia é aplicada à biologia também. Então, um exemplo, né? Quem aqui já fez raio-x? Acho que todo mundo já fez em algum momento da vida, né? Quem aqui já fez raio-x? Tem alguém aqui que não fez raio-x na vida até hoje? Tipo, todo mundo já fez um raio-x pelo menos uma vez, né? Deixa eu perguntar para vocês, vocês sabem o que é o raio-x? Vocês têm ideia? Alguém tem algum palpite de como funciona o aparelho de raio-x? Ah, carinha pensativa. A Bianca deu um joinha para baixo. E aí, alguém arrisca dizer o que é? A Sofia também joinha para baixo. Alguém arrisca dizer o que é o raio-x? A Catarina também não. Vamos lá, vai, pensa. Vamos fazer uma promoção aqui de uma reflexão, tá? Eu quero hipóteses, né? Feixe de elétrons. Feixe de elétrons. Feixe está correto. Elétrons, a gente pode pensar sobre isso. A gente pode definir melhor essa questão dos elétrons aí. Mas tem um feixe, exatamente. Você está correta. Você está correta, Valentina. Está correta. Está correta. E aí? Vamos ajudar a Valentina aqui. Então vamos lá. Quem pode complementar? É um feixe. De fato, é um feixe. Agora é um feixe do quê? E aí? Será que são elétrons puros? Puramente elétrons? Vamos lá. O feixe do raio-x, tá, é uma onda eletromagnética, tá? Então, não é uma onda sonora, senão seria um ultrassom, né? Não é uma onda mecânica, é uma onda eletromagnética fruto de radiação. Só que é uma radiação, pelo menos em tese, aqui tem que tomar cuidado, tá? Eu vou explicar para vocês o porquê. É uma radiação que atravessa certos tecidos do nosso corpo e não atravessa outros. E a partir daí a gente tem a demarcação do que interessa, tá? Então, só para vocês entenderem essa questão de tecidos, né, de atravessamento de moléculas, etc, né? Então, do que é feito o raio-x na prática, tá? Ondas eletromagnéticas de alta energia, que vai produzir no vácuo, né, dentro ali de um tubo de vidro, quando os elétrons em alta velocidade, eles vão ser liberados, tá, por um
cátodo, daqui a pouco eu explico para vocês o que é cátodo, tá? Senão vocês vão boiar, mas é liberado por esse cátodo e aí vai colidir com o outro alvo, que é chamado de ânodo. Esse ânodo, ele vai ser feito de tungstênio, que é o mesmo material das lâmpadas mais antigas, que esquenta, tá? E essa interação vai converter energia elétrica em fótons, gerando calor e radiação. Aí, beleza, né? Agora você só aceita o conteúdo, finge que entendeu e tá tudo certo, né? Todo mundo vai para casa feliz e contente, achando que sabe o que é raio-x, né? Vamos traduzir isso aqui na prática, pessoal. Olha só o que é a ideia, tá? Então, é uma radiação eletromagnética de alta energia. Isso é fato, tá? Então, a gente vai ter alguns tubos, que são filamentos, tá? De dois materiais. Um deles vai ser o tungstênio, que vai produzir ali a radiação a ser bombardeada por elétrons. E esse tubo de tungstênio ele vai receber uma bomba de elétrons. Essa bomba de elétrons vai esquentar esse tungstênio e quando gera um certo nível de calor, a gente vai ter a emissão de fótons. O que é fótons? Fótons é a menor partícula da luz, por exemplo. Então, a luz aqui do meu quarto, que está incidindo aqui sobre mim, ela está o tempo todo mandando feixes unidirecionais de fótons, tá? Ondas eletromagnéticas. Então, esses fótons eles vão ser depois liberados, tá? Junto com uma radiação, tá? E aí é claro que precisa de um material radioativo. No caso do raio-x é o césio, tá? Inclusive, quem pesquisar depois o acidente, né, com o césio no Brasil, vocês vão entender que esse caso foi muito repercutido, tá? É uma questão de prova, inclusive, que aparece, porque precisa de um material radioativo dentro do aparelho do raio-x. Claro que ele fica todo blindado, né? Senão todo mundo no hospital já teria morrido, mas é altamente blindado. E aí, nesse acidente específico, o pessoal descartou de maneira completamente errada e, assim, sem segurança alguma a máquina de raio-x. A criançada foi brincar com aquilo, né? Algumas pessoas, sem o devido conhecimento, foram brincar com aquilo, abriram a caixa e pegaram o pozinho brilhante do césio, só que é um material altamente radioativo. Meses depois, todo mundo passando mal, né? Algumas pessoas desenvolveram câncer e outras, infelizmente, foram a óbito por conta disso, por conta da radiação. E por que a radiação mata, professor? Essa radiação ionizante, ela atravessa a pele, o músculo, os ossos e as suas células, a ponto de atravessar o seu material genético e desconfigurar o seu DNA. Se seu DNA é desconfigurado, você não consegue mais fazer com que as suas células cumpram a função dela. É como se você matasse um cérebro da sua célula. E aí ela não faz mais nada. A curto, médio e longo prazo você vai deteriorando e não consegue se curar por conta disso, tá? Mas fiquem calmos, o raio-x não faz isso, tá? Tô falando do material radioativo em exposição direta com as pessoas. A onda de raio-x em si, ela só vai atravessar a pele, tá? E os músculos, mas não atravessa as células. Então, e também não vai atravessar metais e coisas que são mais densas. Um exemplo são os ossos, né? Então, o que que tem no osso? O que tem no nosso osso que impede que a onda de raio-x atravesse e fica branquinho, né? Por quê? Porque o osso tem cálcio. E cálcio é um tipo de metal na tabela periódica, tá? Então, como o osso é muito calcificado, a gente vai tirar raio-x e só vê o osso praticamente, tá? Então, a onda de raio-x vai atravessar a pele, atravessa o músculo, atravessa o ar dos pulmões, né? Então, quando você vai fazer um raio-x de tórax, por exemplo, para poder ver se tem catarro no pulmão, para poder ver se de repente tem alguma pneumonia, ou até um derrame pleural ali dentro, né? Líquido no pulmão, etc. O raio-x ele vai captar os ossos aqui do tórax, né? Se tiver uma consolidação líquida aqui, esse raio-x vai captar também, porque o raio-x atravessa o ar, fica tudo preto. Se tiver líquido, vai ficar esbranquiçado. Aí é onde o médico pode fazer as suposições dele acerca do que tem lá dentro, tá? Então, assim, é uma matéria que mescla tecnologia com biologia, tá vendo? Nossa, toda essa volta para explicar, né, que tecnologia pode ter a ver com biologia, né? Mas vocês gostam dessas reflexões, né? É legal ou, assim, vocês acham que eu viajo na maionese? O que vocês acham? Quando eu trago esses assuntos, assim, vocês acham que é válido, é bacana? Dar uma contextualizada? Ah, então que bom. Fico feliz que esses contextos ajudem vocês a entenderem mais o assunto, tá? Eu tento sempre não perder o fio da meada, mas, assim, quando é uma matéria que eu gosto, vocês podem perceber que eu me empolgo, né? Mas eu sempre volto do ponto principal ao ponto de origem. Fiquem tranquilos. Então, essa explicação, essa base, né, para poder teorizar como as questões são abordadas, é para ilustrar
o que que a gente vai, o que que nós vamos nos deparar, né, com a prova. A forma como são cobradas essas questões, como os cadernos são organizados, beleza? Pessoal, pergunta a vocês, dúvidas aqui? Tudo tranquilo? Vocês conseguiram entender? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Tô vendo os joinhas aí, o pessoal entendeu, legal. Fabiano, nós iremos estudar o reino animal? Sim, estudaremos, Sofia. Nós estudaremos, tá? A gente vai estudar não só o reino animal, a gente vai estudar o reino das plantas, a gente vai estudar o reino dos fungos, a gente vai estudar o reino das bactérias, tá? A gente vai estudar também os filos, né? Todos os filos, então, desde os primeiros até, né, os cordados, aí a gente vai falar dos mamíferos, vamos fazer aquele mapinha da taxonomia para entender certinho cada ponto, né, cada diferença ali das principais espécies, tá? Entender o que, que houve de diferença de um filo para o outro, tá? A gente vai estudar assim, beleza? Joia. Então, pessoal, agora eu vou compartilhar aqui um novo material com vocês, que é o seguinte. Primeiro eu vou mandar algumas questões para a gente poder brincar, tá? Vou mandar algumas questões aqui para a gente poder brincar. E agora a gente vai compartilhar aquele material rapidamente do guia estratégico, lembram? Tem um guia estratégico de naturezas também, tá? Deixa eu já abrir esse material e mandar para vocês o quanto antes já no grupo do WhatsApp para vocês terem acesso. Bom, agora que a gente já falou de todas essas matérias, eu não vou mais ficar salvando separado. Eu vou mandar o arquivo inteiro para vocês, beleza? Então vai ter linguagens, naturezas humanas e matemática, tá? Então, um guia estratégico completo aí para vocês terem salvo no armazenamento de vocês. Então, vou baixar aqui tudo, baixar em PDF para impressão. Quem quiser imprimir, pode imprimir. Tá colorido, tá? Eu confesso que quando eu fiz esse material, eu não pensei ele para impressão, pensei ele para slide. Mas, assim, nada impede vocês de imprimirem, só vai gastar um pouco de tinta, tá? Eu não fiz com fundo branco, peço desculpas que na hora, quando eu preparei esse material, eu não pensei nessa possibilidade, tá? Mas nada que vai atrapalhar aqui efetivamente o estudo de vocês, tá? Então, tô baixando aqui. PDF para impressão, todas as páginas, baixar. Pronto. Pessoal, mandei no grupo aí da turma, vê se chegou, por favor, o guia estratégico completo. E peço que vocês abram o arquivo e verifiquem se tem tudo mesmo, menos redação que não tem, tá? Mas vê se tem linguagens, naturezas humanas, matemática e confirma aqui para mim, por favor. Se estiver faltando alguma página, já corrija agora mesmo. A Lívia confirmou, legal, tudo certo. A Valentina confirmou, maravilha. Tá. A Maria Luísa confirmou, Kevin confirmou. Obrigado, pessoal, pela confirmação. Então, aparentemente está tudo certinho, né? Então, beleza. Então, antes da gente começar a discutir o que está nesse material, vou brincar aqui com algumas questões bem legais, tá? Para a gente conseguir aqui ir resolvendo e treinando como, né, a prova de ciências da natureza costuma cobrar. Então, exemplos de questões de natureza aqui. Deixa eu salvar esse arquivo, vou mandar para mim no grupo para a gente poder treinar de forma separada e eu já abro também a nossa lousa digital e compartilho a tela com vocês. Ó, arquivo enviado, confirme para mim mais uma vez se chegou aí no grupo, tá? O arquivo PDF com as questões. A Valentina falou que chegou, legal. A Lívia, Catarina. Obrigado, pessoal. Perfeito. Perfeito. Valeu. Então, eu vou aqui essa, tá certo? E vou fazer o login aqui da lousa digital, nossa chamada. Só colocar o código da chamada. É, URN, IPVV, DY. Beleza, entrei aqui, vou compartilhar a tela agora. Pessoal, vocês estão conseguindo visualizar na tela?
Joia, vamos lá então. Então aqui estamos diante das questões, tá, que costumam ser cobradas no Enem, com uma formataçãozinha economizando o texto, tá, para fins didáticos e de tempo aqui da nossa aula, tá, só para vocês terem uma noção de como que se resolve a coisa. Então, vamos ver, né, o panorama geral. Eu trouxe duas questões de cada conteúdo apenas, só para a gente ter uma noção, se familiarizar com o formato e o modelo dessas questões sendo preparados, ok? Então, vamos lá, pessoal. Aqui, na parte de física, tá? Novamente ressaltando que no caderno do Enem não vai estar discriminado, tá? Então, assim, quando eu falar para vocês que uma questão é de física, outra é de química, outra de biologia, na prática, no dia da prova, você vai ter que se virar para descobrir, tá? Mas aí entra a dica de ouro, que é ler o enunciado antes do texto. Então, façamos isso, né? Aqui nessa questão de física, não tem um enunciado separado do texto. O texto é curto, então a gente pode se dar o luxo de começar direto, né? Então, olha só. Uma residência utiliza um chuveiro elétrico. Deixa eu deitar aqui para ficar melhor para você visualizar para quem está vendo no computador, né? Fica melhor. Certo? Vamos lá. Uma residência utiliza um chuveiro elétrico de potência 5.500 watts durante 20 minutos por dia. Sabendo que o valor do quilowatt-hora é 80 centavos, qual será o gasto mensal aproximado em 30 dias apenas com esse chuveiro? Pessoal, aqui é o seguinte, ó. As questões do Enem, algumas delas, pressupõem que vocês conhecem fórmulas para poder fazer a aplicação. Só que algumas são perfeitamente possíveis de serem resolvidos pela lógica e pela matemática. Esse aqui é um dos exemplos. Eu não dei aula para vocês de potência elétrica ainda, mas se a gente associar algumas coisas pelas, tá? Presta atenção nisso. Pelas unidades de medida, a gente vai ter tudo que a gente precisa para matar a questão. A gente está falando aqui ó, de watts, uma unidade de medida. Minutos, unidade de tempo. Tá? Quilowatt-hora, potência e tempo. Então, opa, alguma coisa vai ter a ver ali na potência com o tempo, né? Que eu vou fazer um cálculo envolvendo o tempo que eu vou gastar com a potência que eu vou gastar durante esse tempo e no final eu vou calcular o quê? O preço, né? Então, mesmo que vocês não saibam ainda de antemão, tá? Do que se trata esse conteúdo, qual que é a fórmula da potência elétrica, dá para a gente resolver essa questão da seguinte maneira. Bom, se é 5.500 watts durante 20 minutos, e a unidade é quilowatt-hora, a primeira coisa, o primeiro cuidado que eu tenho que ter é transformar esses 20 minutos em uma hora, tá? Uma hora tem 60 minutos, certo? Tranquilo até aqui? 20 dividido por 60 é um terço, então 20 minutos é a mesma coisa que um terço de hora. Tranquilo, né, pessoal? Tá? E detalhe, ele está falando aqui, ó, por dia, tá? E aqui ele fala que o mês da questão são 30 dias. Então, eu posso fazer o cálculo direto, né? Se é um terço de hora por dia, beleza? O que eu vou fazer? Vou fazer, então, logo de cara, um terço vezes 30. Tranquilo? Corta esse cara aqui para simplificar, vai ficar 10. Tá? 10 horas no total. Então, em 30 dias, ele vai ter gasto equivalente aqui a 10 horas de energia. Ok? Bom, se é 10 horas aqui de energia, né? E a gente está falando aqui, ó, de 5.500 watts, a gente tem que tomar cuidado agora com esse casinho aqui, ó. O K, pessoal, isso saibam para todas as matérias, ele é um prefixo de 1.000, tá? Então a gente lê quilowatts-hora. Nossa, professor, eu nunca ouvi falar sobre isso. Claro que já ouviu. Vocês não vão em mercado fazer compra? Quando vocês vão no açougue, vocês não pedem 1 quilo de tal carne? Não pede aí 2 quilos de peito de frango? O que é 2 quilos? Agora fica um momento de reflexão aí. Vocês sabem o que é quilo? Vamos fazer um paralelo aqui, né? Vocês já pararam para pensar, né? Pô, por que quando eu vou no açougue, eu vou lá e peço, né? Eu quero 500 gramas de carne moída, quero 500 gramas de paleta, né? Eu quero 2 quilos de contrafilé com a gordurinha para eu poder assar uma carne e churrasco com os meus amigos. O que é o quilo, né? Vocês já pararam para pensar isso? Então, da onde vem, né, o nome quilo? Quem aí já teve essa curiosidade de pesquisar e entender talvez o porquê dessa origem? O quilo, pessoal, tá? Ele é definido como massa, tá, de 1 decímetro cúbico de água
1 decímetro cúbico de água. E essa convenção internacional, né, optou depois por criar um cilindro metálico com esse mesmo peso dessa massa de 1 decímetro cúbico de água, tá? Para ter bem definido ali qual que seria a referência. Então, desde 1889, o quilo, ele é uma peça de ferro, um cilindro metálico que chama quilo. E você vai ver o peso dele é exatamente 1 quilo, tá? Foi a referência para a gente poder transformar isso daí. E é quilogramas, tá? Então, se eu vou no mercado e peço 1 quilo, eu estou pedindo na prática o quê? 1.000 gramas, né? 1.000 gramas. Ah, professor, 1 grama é por causa da graminha verde? Cara, aí eu não sei. Eu precisaria pesquisar. Eu sei só a origem do quilo, tá? Vou ficar devendo essa informação para vocês. Então depois eu vou pesquisar e trazer na próxima aula, né? Que agora até eu fiquei refletindo sobre isso. Da onde que vem o nome grama, né, de peso, tá? Da onde que vem essa associação? Talvez seja, né, de uma graminha, um filetinho, mas acho que um filetinho de graminha não pesa 1 grama, não é possível. Eu acho que um filetinho de grama deve ter muito menos do que 1 grama, na verdade, né? Bom, não sei, posso estar enganado, né? Mas depois eu trago para vocês a explicação, tá? Enfim, o fato é que esse casinho aqui, ele representa 1.000, tá? Então, 2 quilogramas é igual a 2.000 gramas, ok? Por isso que, da mesma forma, kilowatt, tá? Kilowatt é 1.000 watts-hora. Pessoal, 5.500 watts é a mesma coisa que 5,5 quilowatts? Você concorda comigo? Vocês concordam? Concordo, né? A gente acabou de ver que o K é 1.000. E como é 5.500, fazendo ali uma notação científica simples, 5,5. Sem mais delongas, né? Beleza. Então, se é 5,5 vezes 10 horas, eu vou ter gasto aqui um total de 55, né, quilowatts. E quanto que é o preço do quilowatt? 80 centavos. Então, agora, só fazer uma multiplicação. Então, 55 vezes 0,8, tá? 8 vezes 5 aqui é 40, 8 vezes 5, 40 de novo. Desce o 4, fica 44. Desce o mais aqui. 0 vezes 5 é 0, 0 vezes 5 é 0. Portanto, R$ 44, tá? Só com o chuveiro. Então, senhoras e senhores, economizem no banho, tá bom? Economizem no banho, tá? R$ 44 só um chuveirinho em 20 minutos. Beleza? Então, se o seu banho dura 20 minutos, já é R$ 44 só seu, né? Ainda tem os outros membros aí da casa. Então, você imagina como é que vem a conta depois, né? Certo? Então, basicamente é isso. Uma questão tranquila. Não precisei resgatar um conhecimento teórico profundo. Com a matemática, a gente mata esse cara aqui. Justo? Beleza? Vamos pro próximo. Um carro percorre uma estrada reta com velocidade constante de 72 quilômetros por hora. Mantendo essa velocidade, quanto tempo ele leva para percorrer 120 quilômetros? Cara, aqui novamente, pessoal, existe uma fórmula para isso? Pô, existe, né? Eu posso fazer aqui V igual a delta S sobre delta T, ou eu posso fazer aqui um S igual a S0 mais VT, tá? Mas, todavia, entretanto, contudo, não preciso disso aqui não. Regra de 3 eu já resolvo. Como, professor? Bom, simples, né? Ele está falando aqui, o que é a velocidade, né? Eu sou a velocidade, né? Vai dizer o Relâmpago McQueen. Mas não, não é o Relâmpago McQueen. A velocidade, pessoal, nada mais é do que o deslocamento pelo tempo, né? Então, 72 quilômetros por hora. Então, quer dizer que eu ando 72 km em 1 hora. Ou seja, se eu ando 72 km em 1 hora, 120 km, eu vou andar em quantas horas, né? O que eu faço aqui? Aos mais íntimos, né, da regra de 3, eu faço o que aqui? Uma simples e fácil multiplicação cruzada. Então, 72x é igual a 120. Acabou o exercício, pessoal. Olha só, 120, então, x é igual a 120 dividido por 72, né? 72, certo? Então, aqui a gente já consegue entender o quê? Que eu errei essa questão. Não é para fazer multiplicação cruzada. Por quê? Grandeza diretamente proporcional. Sabe o que é curioso? Eu estava dando uma aula particular aqui para uma aluna nesse sentido e eu fiz exatamente o mesmo erro 2 vezes, cara. Isso aqui é imperdoável, tá? Grandezas diretamente e inversamente proporcionais, pessoal. Olha só.
Tá vendo como confunde? Até eu aqui, ó, habituado a fazer as questões há anos, resolvendo por regra de três, me confundi. Professor, o que que você errou que eu nem percebi? É o seguinte, pessoal, não pode cruzar nesse caso, porque a grandeza que é inversamente proporcional. Se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo, tá? Então, essa que é a diferença, tá bom? Então, tecnicamente, o tempo vai ser menor ali, tá? Então, por isso que deu ruim na resolução aqui dessa questão, tá? Mas vamos lá. Dando sequência aqui, então, à resolução, tá? Então, a gente pode dizer que o tempo, né, vai ser esse 120, tá? Que é o deslocamento, dividido aí por essa velocidade. Então, a gente fazendo as contas aqui, né, vai ser o quê? Vai dar aqui 1,66. Só que como ele está em outro esquema de transformação, 1,66 de hora, a gente vai ter que converter agora para minutos. Fala, professor, como assim? Não é 1 hora e 66 minutos? Não pode ser. Por quê? 66 minutos já é 1 outra hora, né? Então, quando eu represento 1 hora e meia, eu posso representar de duas formas. Posso representar assim, 1 hora e 30 minutos, ou eu posso representar assim, 1,5 hora, certo? Deu para entender? Então, eu vou ter que transformar esse cara aqui. Tá? Então, vou fazer essa transformação. De maneira que, vamos lá, 1,66 hora, né? Bom, 1 hora tem 60 minutos. Então, 1,66 tem. Agora sim eu posso fazer a multiplicação aqui cruzada bonitinho. Então, 60 vezes, né, 1,66 é igual a x, certo? E aí, fazendo as contas aqui, vamos lá. 0, né? 6 vezes 6 é 36, 6 vezes 6 é 36 de novo, desce o 3 fica 39, 6 vezes 1 é 6. E aqui, né, fechou. 0, 6, 9, 6, tá? Então aqui, pessoal, deu 6, deixa eu colocar para cá, porque eu acabei desenhando meio errado, tá? Como é que eu vou apagar tudo aqui? É ruim de usar, manusear esse PDF, pessoal, peço desculpas, tá? Porque eu geralmente uso o aplicativo da Luzinha Digital, que é esse daqui, ó, que é muito mais fácil, muito mais lúdico da gente poder... Nem eu tô achando agora a Luzinha Digital. Nossa, eu tô... Ué, como assim? Cadê a Luzinha Digital? Peraí, pessoal. Aqui, foi mal. Eu uso esse aplicativo aqui, ó, e aí é mais fácil de manusear, porque quando eu dou 2 cliques com o dedo aqui, eu já consigo manusear dessa forma, tá? Então, por isso que eu estou me acostumando ainda a utilizar no formato do PDF. Então, deixa só eu fazer uma estética assim mais agradável aqui. Não que isso importe muito, mas só para vocês entenderem, tá? Bem, então, eu tenho aqui, então, né, 1,66, 1,66, tá? Que vai multiplicar 60, beleza? Que é igual a 1 vezes x. Tranquilo, beleza. Então, x vai ser igual a 60 vezes 1,66, que tinha dado 6960, certo? Então, 69,60. Isso aqui em quê? Minutos, tá? Então, em termos de minutos aqui, pessoal, a gente vai ter aqui um total de o quê? Na verdade, não, eu tô confundindo tudo aqui. Meu Deus do céu, o que que aconteceu? Calma aí, pessoal, eu errei na multiplicação, foi mal. 1,66 vezes 60 é o contrário, tá? É 99,60, desculpa. Eu tinha colocado o valor errado, tá? Não é 69,60, não, é 99,60. Foi mal, tá? Então é 99,60 o quê? Minutos. Beleza? Bom, 99 minutos vai ser o quê? Traduzido para essas alternativas aqui, ó. 60 minutos, 1 hora. 90 minutos, 1 hora e 30 minutos.
99 minutos é quase 100, né? Aproximadamente 100. Então, aproximadamente, a gente teria aqui como resposta a letra C, que é 1 hora e 40 minutos, tá? Então, 99,6, né? É aproximadamente aí 100 minutos. Beleza? Então, 60 minutos de 1 hora, sobra 40 minutos, né? Então, 60 mais 40 minutos. Deu para entender, pessoal? Peço desculpas aí pela confusão, tá? Se não entendeu, não tem problema, eu faço de novo. Vocês querem que eu faça de novo ou não precisa? Acabou bagunçando tanto esteticamente quanto também a questão aqui do exercício. Mas se vocês pegaram, se deu para entender, querem que eu faça de novo ou não precisa? Não precisa? Tranquilo, tranquilo. Então, beleza. Então, agora eu vou apagar aqui e a gente vai para química, tá? Química, pessoal, é o seguinte. Aqui tem uma questão de pH e acidez, tá? Que é próprio de uma relação muito interessante da porcentagem dos íons livres de H+ em cada solução. Professor, o que que é íon H+, né? Pô, eu até entendi a bagunça que você fez ali em física, né? Agora, você falar para mim íon H+, eu não sei nem o que que é íon, quanto mais H+, né? Íon H+, pessoal, tá? Vai ser aqui uma das formas de apresentação do elemento de hidrogênio, tá? Então, a gente tem o hidrogênio no seu estado natural, no seu estado gasoso, mas a gente pode transformar ele em um íon, que é quando esse hidrogênio ele perde um elétron, tá? E ele fica positivo. Porque o elétron, vocês vão descobrir depois, ele tem uma carga negativa, tá? Então, se eu perco uma carga negativa, eu fico mais positivo. Só que o hidrogênio, a característica dele, tá? Quando ele fica nesse estado iônico dele, H+, ele provoca um fenômeno chamado de acidez. Então, os ácidos, né, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, os ácidos, eles são altamente liberadores do quê? De íons H+, tá? E quanto mais H+ eu tiver numa determinada solução, mais ácida é essa solução. Um exemplo de onde a gente tem bastante isso aqui, no nosso estômago, tá? Então, o nosso estômago, ele tem um pH muito baixo, ou seja, só para vocês entenderem, o pH, ele oscila, tá? Ele oscila de 0 a 14. O 7 é considerado o pH neutro, tá? Que é aproximadamente o pH da água, um pouquinho abaixo do pH do sangue, tá? O nosso sangue, ele é um pouco básico. Tudo que está do 7 para cima é chamado de básico. Tudo que está do 7 para baixo é chamado de ácido, tá? Então, quanto mais íons H+ eu tiver, mais desse lado aqui eu vou estar, tá? Então, eu vou ter muitos íons H+. E quanto menos íons H+ eu tiver, eu vou estar mais próximo aqui do que é básico, tá? Então, só para vocês entenderem, a termos de exemplo, qual que seria ali, né, o tal do pH do estômago, pessoal? O pH do estômago, ele fica entre 1,5 e 2. Então, ele é altamente ácido, tá? Então, 1,5 a 2. Tanto é que quando a gente vomita, por que que arde a garganta, né? Não arde a garganta porque, sei lá, né, tá voltando ali algumas coisas que você comeu e os grãos acabam prejudicando, por exemplo, ali, né, o seu trato da orofaringe. Não, é por causa do ácido, tá? Por causa do ácido estomacal. O que queima a garganta é o ácido. Então, o suco gástrico, ele vai ter ali esse pH em torno de 1,5 a 2. E como é que você não sente dor de barriga sempre, então, né, se tá tão ácido lá? Por causa da mucosa, tá? O revestimento do muco do nosso intestino e também do nosso, principalmente do nosso aparelho digestivo ali que vai começar no estômago, tá? Ele é feito por uma camada que é, entre aspas, tá? Entre mil aspas, tem uma explicação muito mais profunda para isso, mas ele é imune a essa acidez estomacal. Algumas pessoas têm uma doença na produção desse muco e aí fazem buraquinhos. E quando o ácido bate nesse buraquinho, daquela dor no estômago, né? A gente está falando das úlceras estomacais. Conhece alguém aí que tem úlcera? Já ouviram falar, né, de alguém que, pô, fulano de tal tá com úlcera no estômago, né? Então, a úlcera nada mais é do que esse pequeno, entre aspas, buraquinho que vai fazendo no muco, perde a proteção e aí entra em contato com a camada direta do órgão do estômago, tá? E aí o suco gástrico corrói, derrete tudo, é cruel, e a pessoa sente dor no estômago, tá?
Então, a gastrite também tem um processo associado a isso, mas aí já é um outro fenômeno. Então, só para vocês entenderem essa relação, tá? E bem, por que que a acidez é uma coisa importante no estômago, tá? Para a gente conseguir digerir de tudo, cara. Então, assim, você comer uma coisa contaminada, ou você vai passar mal e vai vomitar, ou o seu ácido estomacal vai matar as bactérias, vai destroçar tudo, vai fazer um massacre ali das bactérias, dos vermezinhos que você ingeriu, e bom, né? Para sua segurança, fique feliz que seu estômago é ácido, tá? Só para avisar vocês. Então, essa que é a grande questão aqui da acidez. E bem, ele fala aqui, ó, uma solução apresenta pH igual a 3. Essa solução é considerada, bom, vimos aqui que de 7 para baixo é ácido. Então, é uma questão de alternativa D, tá? Bom, professor, o que que seria levemente básica e fortemente básica? Levemente básica é um pouquinho mais que 7, 7,5, 8, igual o pH do sangue, né? O pH do sangue oscila ali entre 7,25 e 7,35, se não me falha a memória, tá? Se não me falha a memória, é uma coisa que eu preciso lembrar também, até por conta da gasometria, que é um exame que a gente colhe com frequência nos leitos de internação, leitos de enfermaria, né? Quando a gente pede e solicita exame. Então, volta e meia eu acabo confundindo, mas eu acho que é isso. Fica aí entre 7, 7,25, 7,35 e 7,45, acho que é isso. E o que tiver muito acima de 7,45 é muito básico, e aí já não pode. E o que tiver abaixo disso também gera uma acidose, tá? É perigoso. Então, levemente básico seria isso. Agora, o que que é altamente básico, tá? Pega 10, pega 11, beleza? Aí é fortemente básico, só para vocês terem noção. Questão 4, pessoal. Aqui é onde alguns podem se assustar. Então, aqui envolvendo reação química, tá? É, as reações químicas em geral, elas se comportam, né, como uma, uma equação que eu falei para vocês. Só que aqui é uma questão muito simples, ó. Assusta ver isso daqui na prova? Assusta. Mas olha o enunciado. Essa reação é classificada como? Ele só quer saber a classificação, não está pedindo conta para você. Então vamos lá, né? Uma reação aqui, ó, na combustão completa do etanol, ocorre a seguinte reação. Pessoal, spoiler do que vocês vão estudar em química comigo, tá? Combustão, uma combustão perfeita, tá? Ideal. Vai ocorrer sempre a liberação de gás carbônico mais água. Toda combustão, tá? Mais a liberação de energia. Então, a molécula de etanol é essa daqui, ó, tá? C2H5OH. Se a gente fosse representar isso aqui numa formulazinha, né? Seria algo próximo disso daqui, ó. Então, COH, né? E aqui, hidrogênio, 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 hidrogênio e hidrogênio. Se a gente contar, vai bater a fórmula, ó. C2, 2 carbonos, certo? 1, 2, 3, 4, 5 Hs e 1OH, tá? Ok? Então, bateu a fórmula aqui do nosso queridíssimo etanol. E aí, quando você queima o etanol, né, o combustível ocorre a combustão lá no motor do carro, o que que acontece? Acontece aqui uma liberação de energia muito grande. Então, a reação com o oxigênio liberando energia vai provocar o quê? Vai provocar uma completa transformação dessa cadeia aqui em puramente gás carbônico e oxigênio. Por isso que o escapamento libera gás carbônico e, se você reparar, em alguns casos, sai uma aguinha do escapamento, começa a pingar a água do escapamento. Por isso, a combustão está acontecendo. Está saindo aquela fumacinha, então, e aí entra a questão de filtro ecológico no carro, né? Então, quando um carro está com problema no escape, por exemplo, você vê saindo aquela fumaça branca ou aquela fumaça preta, igual nos caminhões que é diesel, né? E, enfim, aí é necessário um filtro no escapamento para poder reter os poluentes. Em geral, um escapamento bem construído, bem projetado, né, funcionando perfeitamente, ele vai soltar ali um gás incolor e só vai ser basicamente o quê? Gás carbônico, tá? Gás carbônico e um pouco de água. Aí você vai ver um pouco de água saindo do escape, tá? É isso, pessoal. E aí a pergunta é simples, né? Essa reação é classificada de síntese? Não. Decomposição? Também não. Deslocamento simples? Não. Dupla troca? Não. A combustão. Isso aqui foi dada, né? Na combustão completa ocorre tal coisa. Essa reação é classificada como? Ué, combustão, né? Sem segredo essa daqui, né, pessoal? Tranquilo, né?
Essa é aquela questão de misericórdia, né? Para o cara não zerar a prova, não sair 100% zerado, né? Se bem que é mais humilhante? Fala aí, você errar todas ou acertar só uma? E uma dada, né? Detalhe, uma dada. O que será que é mais humilhante? Bom, vamos para a biologia aqui para fechar, né? Questãozinha aqui de fotossíntese, tá? Então a fotossíntese é fundamental para a manutenção da vida na Terra, pois, só para deixar claro, tá, pessoal? Isso daqui é um enunciado. Se vocês verem o texto, acho que daria esse arquivo inteiro aqui, ó, contando toda a história da planta, da fotossíntese, mas a pergunta é simples, tá? Por isso que eu reforço para vocês. Leiam o enunciado antes do texto. E aqui eu preservei o texto para vocês para trazer o que importa, tá? Então, a fotossíntese é fundamental para a manutenção da vida da Terra, pois produz gás carbônico para os animais. E aí? Essa aqui é uma questão que pode, tá, pegar muita gente. Pode pegar muita gente. Consome oxigênio da atmosfera? Aos desavisados saibam que a planta, né, ela não respira, melhor, ela não, entre mil aspas o que eu vou falar agora, pelo amor de Deus, que planta não tem pulmão, né? Ela não inspira oxigênio. Ela vai inspirar o gás carbônico, tá? Produz matéria orgânica e libera oxigênio? Vamos guardar essa alternativa aqui, ó. Elimina todos os poluentes do ar? Pô, quem dera, né? Quem dera, na verdade não. Impede o aquecimento global? Olha, não é a fotossíntese que impede. Agora, as plantações, né, ter ali uma grande gama é, de reservas florestais, etc., pode dar uma melhorada nisso daí. Mas, ó, tem muita alarde em cima desse assunto também, tá? Eu tenho que falar a verdade para vocês. A parada do aquecimento global é uma coisa muito explorada, principalmente politicamente, tá? Se você for ver na prática, o nosso planeta ele está numa harmonia, num equilíbrio tão grande que a gente não tem, assim, grandes mesmos acontecimentos que justifiquem o terrorismo que implantam na nossa cabeça, né? Do tipo, pô, se você, sei lá, não sei, você arrancou um galinho de uma árvore, nossa, você é um assassino, né? Você é um cara terrível para a humanidade, né? Não, calma aí, não é assim, né? Não é um galinho, não é uma árvore, não é uma floresta também que, sendo queimada, vai causar a destruição mundial do planeta Terra. Não. Até porque as próprias queimadas muitas vezes acontecem de causas naturais. É a própria natureza se reciclando, tá? Existe um impacto mínimo, não estou dizendo que não existe, mas fujam, tomem cuidado dessas alertas, tá? Isso é uma coisa importante para deixar claro para vocês. Bom, não é a fotossíntese que impede diretamente, então a gente já elimina essa daqui, né? Já elimina B também. Produz gás carbônico para os animais? Pessoal, não, né? Ele consome gás carbônico, ele vai produzir oxigênio. Então, as plantas elas liberam oxigênio graças a esse processo, né, da fotossíntese. Então, eles produzem o seu próprio alimento, ou seja, produz a própria matéria orgânica através, né, do processo da fotossíntese, que vocês vão estudar mais tarde comigo, e vai fazer a liberação do O2. Tranquilíssima a questão aqui, né? Questão 6, cadeia alimentar. Ó, essa questão aqui é da hora. O sapo ocupa o nível trófico D. Vamos lá. Só para vocês entenderem, aqui é um spoiler de aula muito legal. Essa matéria aqui é da hora, tá? É matéria de energia associada à cadeia alimentar. Pessoal, na ecologia existem os produtores e existem os consumidores, tá? Nós, seres humanos, somos consumidores, beleza? Bom, só que os consumidores, eles se subdividem em vários grupos, tá? A gente pode ter consumidor primário, pode ter consumidor secundário, terciário, até quaternário tem também. O que vai definir se é um se é outro? A ordem de consumo. Então, por exemplo, as plantas, né, são produtores, ou seja, eles produzem a própria energia, produzem o próprio alimento, entre aspas, né, a própria matéria orgânica. Ok, tranquilo. Só que alguém vai lá e come a planta. O boi, por exemplo, né, o boi come o capim, certo? O boi comendo o capim, como ele é o primeiro consumidor a consumir um produtor, ele é chamado de consumidor primário, tá? Consumidor primário. Beleza. E aí, vem eu e vem você, né? Pegamos aquela carne de boi, aquela picanha suculenta, jogamos no sal grosso, assamos uma carne e eis que temos ali no nosso prato, né? Uma carne de boi. Somos então o consumidor primário, né? Aí Deus me livre e guarde
um ser humaninho tá lá, vai pro mar, né? E acaba sendo tragicamente devorado por um tubarão, tá? Nossa, que triste, né, professor? Podia pegar outro exemplo, né? Eu podia, foi mal. Eu pensei nisso aqui na hora. Aí, o tubarão tá comendo o quê? O ser humano, né? Tá se alimentando do ser humano. Então, o tubarão é o consumidor terciário dessa relação aqui, certo? Então, só para vocês entenderem essa relação, tá? Agora vamos pensar numa outra relação de predação também, tá? O que, que é mais clássico de acontecer. É o que está sendo traduzido aqui nesse exercício. O capim é o produtor, o gafanhoto come o capim, o sapo come o gafanhoto, a cobra come o sapo e o gavião vai comer a cobra. Muitos consumidores, né? Vamos dar nome para eles. Então, capim é o produtor, certo? Se o gafanhoto come o produtor, ele é automaticamente chamado de C1, gafanhoto, tá? O gafanhoto é o C1. O sapo vai se alimentar do gafanhoto, então ele é o consumidor secundário. O sapo é o C2. E aí, ele já pergunta, já resolve a questão aqui, né? O sapo ocupa o nível trófico de consumidor secundário. Mas se a gente fosse continuar, né? A cobra seria o C3 e o gavião seria o C4, tá? E se algum ser humano gostar de carne de gavião, vocês seriam nessa relação aqui ecológica o C5, tá? Beleza? Ficou claro, pessoal? A Valentina colocou a carinha de triste ali. Tadinho do gavião, né? E é isso, pessoal. Isso aqui acontece na natureza à torta direito, né? Então, pensando ali na savana africana, né? A zebra vai comer o capim lá da área onde ela tá, né? O leão vai comer a zebra. Então, a zebra é o consumidor primário, o leão é o consumidor secundário. Agora, é uma questão interessante, só um parênteses aqui. Será que um mesmo indivíduo pode ocupar níveis tróficos diferentes? A resposta é sim. Por exemplo, nós seres humanos, né? Quem aqui não come um alface, uma saladinha, né? Um alface, um tomate. Então, quando a gente come arroz, feijão, carne e alface, nós somos automaticamente o quê? Consumidores primários e secundários, né? Então, a gente come também a planta direto, a gente pode comer isso, né? Pode comer a fruta direto. Então, a gente está comendo ali o produtor, certo? A gente se alimenta dos animais, então a gente é um consumidor secundário por conta disso. E a gente, numa relação, né, interespecífica, a gente ocupa dois níveis tróficos, de consumidor primário e secundário, tá? Às vezes até terciário também. Então, sei lá, né, se alguém come aí, por exemplo, um peixe que come camarão, né? E ao mesmo tempo você come o camarão. E o camarão se alimenta de fitoplânctons, que é um produtor. Então, olha aqui a expansão de raciocínio, né? Então, por exemplo, você tem o fitoplâncton, produtor. Aí você tem o camarãozinho, pequeno camarãozinho aí, né? Um crio. Camarão comeu fitoplâncton, ele é o C1. Aí vem você, ser humano, né? E você come aqui. Né? O homem aqui, então, ele vai. Só mudar a ordem da setinha aqui, foi mal. Ele vai, então, se alimentar do camarão e vai se alimentar também de um peixe X, que eu não sei qual que é, não sei qual peixe que se alimenta de camarão na natureza, tá? Um peixe que se alimenta do camarão também. Então, o homem, ele vai ocupar ao mesmo tempo a posição de C2 e C3, tá? E o peixe aqui seria o C2, né? Porque está se alimentando do camarão. Ficou claro, pessoal? Deu para entender essa relação aqui? Vocês conseguiram compreender? Beleza, maravilha. Então, essa é a forma como os conteúdos aqui são cobrados na prova de naturezas do Enem. Tá? Esse arquivo eu já mandei para vocês, certo? Eu vou encerrar o compartilhamento de tela aqui pela nossa lousa digital e vou voltar aqui agora para o computador para fazer a exposição para vocês do último ponto da aula, que é o nosso guia estratégico de resolução, tá? Confirmem para mim mais uma vez, por gentileza, se vocês estão conseguindo visualizar aqui a minha tela. Sim? Beleza. Vamos lá então. Vamos para o nosso estratégico de estudo para o Enem. Vamos direto para a natureza, né, que é o que importa. Aqui, ó. Pessoal, as questões de naturezas são referentes à física, biologia e química. Só que as questões podem ser interdisciplinares. Então, eu fiz aqui, né, três conjuntos. O conjunto de física, o conjunto de biologia e o conjunto de química. E essas regiões de mesclagem aqui, ó, são as questões interdisciplinares. Então, eu posso ter uma questão de biologia e física? Posso. Posso ter uma questão de química e física? Posso. Posso ter uma questão de química e biologia? Posso. Posso ter uma questão das três juntas? Também pode.
e o Enem está cada vez mais recheado desse escopo aqui interdisciplinar, tá? Então, as questões elas vão perpassar por cálculo puro, tá? Interpretação fenomenológica, teoria pura e fundamentação conceitual. Vamos ver cada uma dessas coisas aqui agora, ó. Como que é feita, então, a prova de física, né? Então, a gente tem aqui a descrição dos itens, né, que eu já falei para vocês, tá? Dos tópicos e subtópicos. Só que uma coisa é você saber o tópico, outra coisa é você entender onde esse tópico se encaixa em relação a esses 4 pilares aqui das ciências da natureza. Então, ó, quais são as questões de cálculo puro? Em física, né? Geralmente cinemática, dinâmica e elétrica, tá? Cálculo geralmente vai ser um desses temas. Tem também parte de termodinâmica, tá? Tem também parte de termologia, mas principalmente essas 3. Questões de teoria pura, pessoal. Cinemática também aparece, dinâmica também aparece, por quê? Cinemática vai falar de referencial, né, movimento, inércia. Dinâmica vai falar de leis de Newton. Ondulatória tem bastante questão de teoria envolvendo as ondas, ok? E existem as questões de interpretação de fenômenos, que são as mais contextualizadas. São fenômenos da óptica, tá? Eletrostática, eletrização por contato, por atrito, por indução, por irradiação, estados físicos da matéria, beleza? E fundamentação conceitual, que são as questões mais difíceis, tá? Termodinâmica, eletrodinâmica e física moderna, com um pouquinho de conta também, tá? Então não é puramente conceitual, senão estaria aqui em teoria pura, tá? Então a fundamentação conceitual, ela pega um pouco de teoria e cálculo, belezinha? Biologia agora, né? Biologia também vai ter questão de cálculo, por incrível que pareça. Análise quantitativa, tá? Leis de Mendel, ok? Vai ter questão de teoria pura, que são as questões de botânica, planta, né? Fisiologia, citologia, que é só teoria. Vão ter questões de interpretação fenomenológica, então, consumidor, por exemplo, né? Você estava interpretando o fenômeno, igual a questão que a gente acabou de resolver. A planta, o consumidor primário, secundário e terciário, né? Parasitologia também requer uma interpretação fenomenológica, o ciclo do parasita, tá? Fundamentação conceitual, questões de biotecnologia igual a do raio-x, biomas, tá? Que requer ali um grande conceito, questões de cadeia alimentar aparece aqui também, tá? Química agora, ó, cálculo puro, pessoal, estequiometria, equilíbrio e solubilidade. Teoria pura, questão de átomos, atomística, estado da matéria e química orgânica. Interpretação fenomenológica, que aparece bastante. Ambientalismo, isomeria, eu vou explicar para vocês depois o que que é. Questões de termoquímica aparecem bastante, despencam no vestibular. E parte de fundamentação teórica, que é um pouco de teoria e cálculo misturado. Eletroquímica, separação de misturas e radioatividade, tá? E aí, fica assim, né? As questões de físico-química estão mais para cálculo e interpretação fenomenológica. As questões de biofísica estão mais para interpretação fenomenológica e fundamentação conceitual. As questões de bioquímica, né, pegam muita teoria pura e muita fundamentação conceitual. E, basicamente, isso, pessoal. Beleza? Vocês conseguiram pegar, então? Deu para entender como que o Enem vai esperar o raciocínio de vocês? Perfeito, perfeito. Obrigado pelo feedback e pelo retorno de vocês, pessoal. Pergunta a vocês, meus caros. Para fechar aqui a nossa primeira semana de aula, tá? Tem 2 perguntas. A primeira é: dúvidas aqui referente a esse conteúdo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém está com dúvida em alguma coisa? Sem dúvida? Fabiano, Fala, Gabriel. sobre as atividades que você vai passar, normalmente você vai colocar uma data nelas, né? Por exemplo, redação, essas coisas. Eu vou colocar, na verdade, data, o Gabriel, mais para redação, tá? Por quê? O que acontece? Cada qual vai ter seu cronograma de estudo, né? Então aí vai depender muito do dia próprio de cada um para estudar referentes matérias. Então, redação, como eu tenho que fazer a correção e a devolutiva com vocês, eu vou colocar um prazo, né, para que toda semana seja um tema novo. Agora, por exemplo, pô, a gente vai começar uma aula de velocidade média de física, por exemplo, na próxima aula, e eu passo esse exercício para vocês fazerem. Não vai importar tanto o dia para vocês entregarem isso pronto, contanto que seja o mais rápido possível, até para vocês mesmos. Então, assim, eu não vou colocar data para as outras atividades, não, tá? Só para redação mesmo. Agora, o que é importante
é vocês não perderem o time para mandar as dúvidas lá no grupo. Porque eu vou priorizar, vou fazer uma prioridade para as dúvidas pertinentes a cada semana, tá? Não que eu não vá responder, não estou dizendo isso, eu vou responder todas, se Deus quiser eu vou conseguir ali atender a demanda de vocês nos grupos de dúvida, quando começarem a surgir as questões, mas saibam que eu vou dar prioridade para as questões próprias da semana. Então, se tiver ali no quadro da semana, né, pô, físico-química, faz as questões, tira foto das dúvidas e manda lá que eu vou ajudar vocês, tá? Mas agora entregar a lista pronta não tem problema. A lista, inclusive, eu não vou fazer o processo de correção com vocês. O que eu vou fazer é resolver as questões que vocês pedirem para eu resolver com dúvida, tá? Porque todas as questões vão ter resolução e aí vai demandar aquele processo de autodidatismo que eu pretendo transmitir para vocês. Então, qual que é a ideia? Vocês podem perguntar tudo para mim, mas é importante que vocês façam um processo de investigação natural para chegar à resposta sozinhos, para fortalecer o intelecto de vocês. Eu estou aqui para apoiar. Se vocês quiserem que eu erga vocês, eu ergo. Se vocês quiserem só que eu puxe o braço, eu puxo. Se quiser só me dar a mão para eu puxar a mão, eu puxo também. Vai depender de cada um, tá? Não se mandar a questão lá, fala, professor, buguei total, não sei, não tô nem conseguindo ver a questão. Manda lá que eu resolvo inteiro, eu faço a resolução. Agora, professor, travei no ponto X aqui dessa conta, me ajuda. Eu vou lá e dou aquela luz. E aí vem a pergunta para vocês, né? Qual dessas duas situações, né? O aluno A ou o aluno B? Né? O primeiro que tirou a dúvida geral ou o aluno que tirou a dúvida específica? Qual deles você acha que entendeu mais o assunto e que vai dominar o assunto a longo prazo? O da dúvida específica, tá? Então, esse processo vai ser da seguinte forma. Eu vou mandar a lista de questões lá, as apostilas, que vocês vão resolver. Putz, fiz aqui a comparação com o gabarito. Errei três. Você vai na resolução das três, tenta entender. Bom, duas eu entendi, mas essa aqui eu ainda não entendi. Cara, essa daí, à vontade. Tira foto, manda para mim, manda áudio, manda texto, ou tira foto da questão e eu corro atrás de poder fazer a melhor explicação para vocês. Tá claro? Ficou assim, Fabiano. Obrigado. Beleza, tamo junto. Bom, pessoal, então é isso, né? Aqui nós. Peraí. Não, eu tinha perguntado das dúvidas, não é verdade. Então, essas são as dúvidas. E a outra coisa que eu perguntar para vocês é: vocês estão gostando das aulas? É importante vocês me darem esse feedback geral, tá? Como é que está sendo aí a semana? Que vocês acharam da semana como um todo? A gente está no conteúdo de primeira abordagem, não foi conteúdo ainda, mas tá bom, tá positivo. Tô vendo vários joinhas. Bacana, pessoal. Fico feliz com isso, tá? Feliz. Que bom que tá ajudando, que bom que vocês estão entendendo. O principal para mim é isso, beleza? Então, assim, se em algum momento vocês observarem que eu estou sendo muito rápido, ou devagar, ou precisar que eu melhore algum aspecto, eu estou aqui ao serviço de vocês, beleza? Obrigado, Catarina. Fico feliz com o seu feedback, tá? Fico feliz mesmo, de verdade. Pessoal, agradeço. Eu vou tentar sempre trazer aqui o melhor para vocês, tá? Bom, fechamos por aqui então, encerramos a nossa primeira semana de estudos. Agradeço a vocês pela presença de todos, não só hoje, mas no decorrer da semana. Estou muito feliz que vocês estão constantes, que vocês estão firmes aqui no propósito, tá? Podem me chamar quando quiser para a gente poder tirar as dúvidas. E vamos continuar, pessoal. Foi a primeira semana, tá? Eu fiz um levantamento de aulas que nós vamos ter no total, e são 252 aulas, 252 encontros, tá? Tá mais ou menos ali 40 e poucas semanas. Então, assim, a gente está na aula 5, né? Então, a gente está na aula 5/252. Então, tem mais quase 250 aulas aí para a gente ver. Bastante coisa. Então, assim, vocês vão aprender muito, sem pressa, tá? Não fiquem com pressa para estudar um assunto. Tirem as dúvidas na tranquilidade. A gente tem bastante coisa para caminhar, bastante coisa para falar. Beleza? É isso, pessoal. Encerramos então a semana. Vamos tirar a fotinho, né, para encerrar a sexta-feira e também para encerrar a semana, né? Quem que vai se habilitar aí a ligar a câmera hoje? Aí o Kevin já apareceu, ó, legal. Tarde. Cadê o Gabriel? O Gabriel só fala, nunca aparece, né? Beleza rara do Gabriel. Ele não quer aqui. Ontem eu Ah falei lá, apareceu. procurando você. Tome! Falei, Fabiano, um cara bonito desse com câmera, né? Escondendo o rosto.
Você que tá de Verdade, cabelinho tá? comprido, pô. Tá preservando, né, Gabriel? Preservando, né? Tá certo. As meninas aparecendo aí também, legal. E Vamos o lá, pessoal. A gente Felipe? Sumiu o Felipe? o Felipe avisou que não ia poder comparecer hoje. Ele tinha um compromisso, mas ele falou que vai assistir a aula gravada. Inclusive, né, deixa eu já encerrar a gravação aqui também, para não ficar muito tempo. Depois eu